Vocês aqui tão cedo? Vocês aqui tão cedo? Ah, vocês aqui tão cedo? Tô gravando, tá? Aí você vai pra minha cara. Porrando. Tô gravando já. Hoje a gente vai falar de uma coisa deliciosa e olha que não é quiabo, é vídeo processo. Você sabe o que é vídeo processo? Não, sua burra, não é aquele vídeo que você fez pela webcam pra tentar denunciar seu ex que não paga a pensão das crianças. Vamos lá, vai lá. Mas daí pausa e começa de novo. Na verdade, isso já começou a ser no chão, velho. Vai de novo. Não, mas é pra ter vários, foda-se. É, porque vão ser vários cortes secos. Acho que tanto faz, né? Ai, meu, vai rolar uma entrevista aí, mó da hora, tá ligado? Que bagulho assim. Porque ele era uma mulher ali na cozinha? Não. Sei daqui. Pronto, foi. Tô aparecendo? Não. Meu, você não sabe, tá vendo uma mina aí entrevistando um cara que vem de chapéu. Olha que loucura. Quando for, vocês falam. Gravando. Tô aqui com o único ator do nosso precário programa, que agora finge ser um representante da Associação Brasileira de Vídeo de Movimento Popular e ABVMP. Como surge a experiência do vídeo dentro dos movimentos sociais? A experiência popular de vídeo, mano, surge na Europa, lá na década de 60, principalmente graças ao surgimento da tecnologia do vídeo, que permitiu que uma camada da população à margem dos meios de produção audiovisual de massa ganhassem autonomia para realizar suas próprias produções. Isso foi possível graças a dois fatores. O primeiro é a redução de custos. O segundo é a simplificação operacional. Soma-se a isso a efervescência política da época, né? Então o vídeo ele vai surgir como um instrumento de contra-informação e de militância, principalmente contra a mídia hegemônica. Já? Ah, e como você define o vídeo processo utilizado dentro dos movimentos sociais? Como toda atividade social, mina, que utiliza o meio eletrônico da TV em circuito fechado para pôr em movimento um bairro, uma vila ou mesmo um grupo. Isso implica, de uma parte, mina, a vontade de colocar as pessoas em relação uma com as outras, de ajudá-las a descobrir, a exprimir, a discutir e resolver os problemas que eles mesmos encontram. E por outra parte, envolve a utilização, mina, de um equipamento leve, constituído de uma câmera eletrônica, um videocassete e um monitor de TV. Mas é claro que é isso lá na década de 80. Hoje, nos anos 2000, com a internet, mudou muita coisa. E quais são os desdobramentos causados na sociedade pela apropriação do vídeo nos movimentos sociais? Olha, os movimentos sociais impulsionarão as TVs comunitárias, articuladas pela tecnologia de televisão por cabo. Principalmente na França e Canadá da década de 70, pensava-se em recriar a noção de comunidade, agora via tela de televisão. E qual a diferença entre a TV comunitária e a TV de massa? O espectador passivo da TV de massa se tornava agora ativo. Cria-se uma rede comunitária local que substitui a TV de massa concentrada. Esse é o grande conflito da década de 70, a participação do espectador. Seria ele passivo, apenas receptor de informações, ou ativo, ajudando a construir sua própria linguagem audiovisual e de sua comunidade? É isso, né? Vai. Nasceu o juiz. Acabou. Desculpa. Silêncio. Vai. E por que hoje não tem... Não, calma, repete a frase. E por que hoje não temos TVs comunitárias tão presente em nossa vida? Não. E por que hoje não temos TVs... Não temos TV comunitária tão presente em nossas vidas. É tudo no plural, na real. Então vai. Gravando. E por que hoje não temos TVs comunitárias tão presentes nas nossas vidas?
em 1974 vai haver um refluxo. Certa expectativa inicial vai ceder a uma visão mais pragmática. Um dos problemas detectados era de que uma rede de TVs interligadas entre si não seria por si só suficiente para despertar o interesse em seu uso, se não estivesse vinculado a um movimento social. Usuários e participantes deveriam estar habilitados para o uso da tecnologia. A principal dificuldade foi então na elaboração e decodificação por parte desses usuários e participantes de linguagens próprias com suas próprias especificidades. O vídeo só será retomado na década de 80 na América Latina e no Brasil, onde em nosso país surge, após o movimento do cinema novo, como um possível desdobramento seu, dentro também de um contexto de também desenvolvimento da TV nacional. E essa ABVMP, hein? Ótimo. Não, já tá gravando. Porra, bicho, com a apropriação brasileira pelo vídeo, esses produtos audiovisuais começam a se condensar em TVs de classe social, como a TV dos bancários e a TV dos trabalhadores. Em certo momento, dada certa difusão da prática, eles se reunirão em associação para tratarem da questão audiovisual que agora lhes era comum. Surge então a Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular, em 1984, após a realização de diversos encontros onde os realizadores de todo o país se reuniam para discutir as produções e os rumos do movimento popular de vídeo. Para a gente entender um pouco mais do videoprocesso, vamos discutir as suas possíveis funções através do PowerPoint feito pela nossa estagiária não registrada, Gabriela. João Ferres cria uma taxonomia de valor operativo quando divide as funções que o vídeo pode ter nas seguintes: função informativa, vídeo documento; função motivadora, vídeo animação; função expressiva, criatividade, vídeo arte; função avaliadora, vídeo espelho; função investigativa; função lúdica, o vídeo como brinquedo; e função metalinguística. Pode ir? Na função informativa, ou referencial do vídeo, atenta-se a descrever uma realidade o mais objetivamente possível. O vídeo não exige uma grande infraestrutura, como a televisão, e tem mais chances de estar livre da influência de certos grupos políticos e econômicos. O vídeo também atende às necessidades específicas do grupo que se expressa ou do grupo que se converterá em receptor, além de oferecer certa facilidade de gravar em condições ambientes ou de luminosidades precárias. O vídeo-documento abole a divisão radical entre emissor e receptor, oferecendo a este a possibilidade de participação mediante uma resposta imediata, remodelando continuamente as informações. Como a imagem mostra-se mais eficaz que a palavra na hora de provocar sensações e emoções, a videoanimação explora esse recurso atuando em um certo grupo com o objetivo de sensibilizá-lo em relação a um certo tema. Essa função do vídeo tem a capacidade para provocar um efeito de descentralização, uma espécie de ruptura nas relações pedagógicas habituais, e estimula as interações entre os membros de um grupo ou coletividade. Tudo isso sem renunciar a sua tarefa específica, provocar, sem antecipar, a tomada de consciência, a tomada de partido, o diálogo, a manifestação de uma opinião, de uma decisão. Fala-se de função expressiva quando o interesse centra-se no emissor, que manifesta na mensagem suas próprias emoções, ou simplesmente a si mesmo. O fato de submeter o meio social, tanto físico quanto humano, ao enquadramento de uma câmera de vídeo estimula a conscientização pessoal e coletiva, assim como um sentido crítico diante dessa realidade. Manipulando uma câmera de vídeo, aprende-se mais que destreza da técnica, mas a produção de sentido. Essa é uma das situações nas quais interessa tanto a realização de um produto acabado quanto o próprio processo de criação. Na função avaliadora, se faz referência àquele ato de comunicação no qual o que interessa é a elaboração de valores, atitudes ou habilidades dos sujeitos captados pela câmera. Auguste Comte escreveu que não podemos estar ao mesmo tempo na rua e na janela observando-nos. Porém, hoje essa objeção não faz sentido,
pois o vídeo faz com que seja possível a contemplação e a consequente reflexão sobre o próprio comportamento. Descubra assim como os outros me veem, e o fato de me ver e de me escutar leva a uma tomada de consciência de mim mesmo, fundamental para um crescimento harmonioso da personalidade. Por sua configuração tecnológica, o vídeo é um instrumento especialmente indicado para realizar trabalho de pesquisa em todos os níveis, sociológico, científico, educativo, etc., permitindo pesquisar tanto o comportamento das pessoas, suas mais leves reações e os aspectos que as definem, como os dos animais, os fenômenos da natureza e aqueles provocados pela criatividade do homem. A análise de condutas individuais e de grupos, coletividades, comunidades e inclusive conglomerados humanos. Enfim, um vasto leque no qual tudo isso pode ser gravado e assistido várias vezes com um olhar distante, facilitando a coleta de dados e análise dos mesmos. Por sua especial configuração como meio expressivo, o vídeo se presta sobremaneira à produção do prazer estético, já que gera experiências totalizantes, que sintetizam o inteligível e o sensível, o racional e o emotivo. Sua tecnologia permite o erro e por isso facilita e estimula a experimentação, o ensaio, a busca. Para o usuário, apresenta-se como um desafio à criatividade, contendo uma boa dose de entretenimento e facilitando a introspecção lúdica. Efetivamente, ainda que a atividade comece com liberdade e espontaneidade próprias da brincadeira, rapidamente o grupo descobrirá a necessidade de alguns objetos mais ou menos ordenados, de um trabalho minimamente organizado, de uma determinada repartição de papéis entre os membros do grupo, ou seja, o brinquedo levará de maneira espontânea ao descobrimento dos condicionamentos de um trabalho em grupo. No vídeo, fala-se da função metalinguística, quando se utiliza a imagem em movimento para fazer um discurso a respeito da linguagem audiovisual, ou simplesmente para facilitar a aprendizagem dessa forma de expressão. Sua tecnologia permite uma aprendizagem prática, servindo-se da mesma linguagem que se pretende aprender. Repetindo, essa taxonomia das funções didáticas do vídeo tem somente valor operativo. O ensaio de sistematização é imprescindível para estruturar com coerência as possibilidades didáticas do meio de comunicação. Porém, na praxe cotidiana, é comum que as funções não se deem em um estado puro. Pronto, tô filmando. Tô aqui para mostrar minha jaqueta nova de R$30 e chamar uma entrevista com a maravilhosa Tara Wells, lá de Sorocaba. Oi, Tara! Oi, Tara. Oi, Agora me ouve? sim, agora sim. Que ótimo. Então, eu pensei em 4 perguntinhas. Aí você responde as que você quiser, pode ser? A primeira, Ah, tá, pode mandar. é como que surgiu o Baby Doll? Ele surgiu assim, ele surgiu como um rádio, né? Surgiu assim na sala surgiu assim com a reunião de 2 jornalistas, né? Que era Carlinhos Gonçalves e a jornalista Cláudia de Luca, né? Assim, ele tinha como intuito de conscientizar, né, o público LGBT e tal, e dar voz a essas pessoas, né? Aí, tá, daí ele começou como um rádio, e a gente tinha muito acesso, muitas pessoas. A gente tinha praticamente 3.000 pessoas conectadas simultaneamente em cada programa. E assim, a gente tinha, né, uma baita responsabilidade, né, de conscientizar essas pessoas. Uhum. E Rafael? você conhece outros projetos parecidos? Não, até agora, igual o Baby Doll, eu não tive conhecimento não, porque o Baby Doll era muito inédito mesmo. Uhum. Eu acho que foi o primeiro programa, assim, GLS mesmo, né? E outra, ele era dirigido por pessoas, né? Ele era feito por pessoas LGBTs e era dirigido também, só pela Cláudia de Luca, que não é, né? Que é simpatizante, mas a gente que dirigia o programa
a gente fazia parte disso, a gente entendia, né, as nossas necessidades e tal. Uhum. Não via outro igual. E os espectadores, eles têm uma participação dentro do programa? Tinham sim. Porque a gente trabalhava, né? A gente trabalhava assim com contato, né, do MSN. Então as pessoas que estavam assistindo ao vivo, elas faziam perguntas, né, pelo nosso MSN, e aí a gente já passava para os entrevistados, né? Era uma coisa muito legal. Uhum. E há quanto tempo tá o programa? Então estava, né? Ele ficou 5 anos no ar, Rafael. Aí depois, por falta de patrocínio, por falta de incentivo, né? Porque ele levava um custo, né, para ser feito, para ser colocado no ar, né? Uhum. Mas a gente não tem apoio de ninguém, né? Tipo, todo mundo fala, mas na hora de apoiar ninguém. Tipo, a gente teve várias promessas de levar o programa para a TV aberta, né? Porque ele era só na TV web. Uhum. A gente teve várias chances de levar o programa para lá, mas faltou incentivo, faltou apoio, faltou dinheiro, faltou pessoas para patrocinar. Uhum. É difícil. Uhum. E como Mas que... a gente ficou 5 anos no ar, Uhum. e com uma audiência absurda, assim. Qual que era a média? A gente tinha mais ou menos 3.000 pessoas conectadas simultaneamente. País inteiro, fora do país? Não, a gente... Porque você sabe, né, que a internet não tem fronteiras, né? Uhum. A internet, tipo, tinha pessoas que falavam com a gente, estavam no Canadá, tinham pessoas que assistiam o programa, estavam na Itália, era mundial. Uhum. E qual que era o público principal, assim? Tinha alguma segmentação? Eram mais travestis, mais gays, mais lésbicas? Não, era o público LGBT em geral mesmo. Uhum. Mas, assim, quem mais participava eram os homossexuais mesmo, os gays, no caso, né? Uhum. Porque as travestis, alguma ou outra participava, porque como ia à noite, a maioria trabalha à noite, então a gente não tinha tanto acesso. Mas a gente tinha depois, quando a gente postava os vídeos lá no YouTube, daí elas assistiam, né? Que a gente postava no Facebook também. Uhum. Então aí elas assistiam, comentavam. Era muito legal, mas elas assistiam também, mas não na hora que ele estava ao vivo, né? Uhum. Mas depois sim. E tem alguma coisa que você aprendeu muito com o Baby Doll, assim, que você leva pra experiência pessoal? Então, pra mim, nossa, foi uma terapia gigante, né? Porque eu sempre fui muito, muito tímida, né? E daí eu estava à frente de um programa como apresentadora, como editora, como redatora. Então, para mim, foi uma experiência absurda, né? Tipo, eu saí do meu mundinho para virar uma pessoa pública, né? Praticamente. E para mim foi maravilhoso, tipo, como posso dizer? Daí eu perdi a vergonha de falar em público, daí perdi a vergonha de, sabe, de mostrar o que eu penso, porque às vezes a gente mostrar o que a gente pensa, nem sempre todo mundo tá preparado para ouvir, né? Uhum. Então, para mim foi uma terapia maravilhosa, conheci muitas pessoas, me conscientizei bastante também, aprendi bastante conforme o programa foi... conforme ele foi crescendo também, eu fui crescendo junto com ele. E daí ficou aquela experiência, né, Rafael, de não julgar, de não tentar mostrar, de não tentar fazer com que as pessoas acreditem na sua verdade. Sim, você lançar uma ideia, né, e deixar com que cada um tire a sua conclusão, entendeu? Porque não adianta a gente querer também dizer que você vai ter que pensar do jeito que eu penso. Não, porque cada pessoa é diferente, né? Uhum. E só pra finalizar, qual que foi a sua principal motivação durante esses 5 anos? A minha principal motivação foi o de levar praticamente as informações que às vezes as pessoas não tinham acesso. Porque assim, um conto é você ouvir na televisão, tipo, jornalistas falando, você vê matérias que pessoas escrevem, mas outra coisa é você ver pessoas que vivenciam aquela realidade dia a dia e está mostrando para você a sua experiência, está mostrando como realmente as coisas acontecem, na real mesmo, né? Uhum. Então, acho que isso foi a maior motivação. Lembro de um caso que quando a gente foi lançar o CD do Baby Doll lá na Boate Blanco, aí subiu uma menina
né, que tinha acabado de se assumir também, era uma lésbica. Aí ela subiu no palco e falou assim: gente, se hoje a minha família me aceita, é porque eu assisti o programa Baby Doll, eu chamei meu pai para assistir comigo. E hoje em dia minha família me aceita porque viu que a coisa não é tão feia quanto pintam. Eu falei, nossa, muito obrigada. Eu falei assim, então a gente está no caminho certo, que é o da conscientização mesmo, né? Então essa para mim foi a maior gratificação que eu tive nesses 5 anos de trabalho duro que é, porque a gente tinha que estar sempre muito bem informada do que estava acontecendo. A gente tinha que preparar uma pauta muito bem explicar, muito bem fácil de entender, porque assim, nem todo mundo tem a compreensão, né, de entender o que a gente está falando. Então tinha que ser uma linguagem bem fácil para que as pessoas para que as pessoas assimilassem, e ainda um pouco de humor para o assunto não ficar muito chato. A gente falava sobre prevenção, a gente falava sobre sexo, a gente falava sobre como fazer o sexo, como usar preservativo, quais as doenças, a gente falava de tudo. A gente tentou manter a gente tentou abrir um leque de coisas ali para que as pessoas se conscientizassem melhor. Legal. O futuro é que a gente ainda queria continuar com o projeto, né, Rafael? Mas não tem incentivo. Porque a gente já tentou levar o projeto a gente tentou levá-la para a TV aberta, mas daí a gente tinha 2 empecilhos. Eles queriam que eu mudasse meu nome, porque eles falaram assim, uma apresentadora de um programa LGBT chamada Tara não tem condição. E daí eu falei assim, imagina, como que eu vou mudar meu nome, minha identidade? Não tem como. Né? E daí eles queriam mudar também o nome do programa, porque eles acharam que o programa Baby Doll seria um programa muito sugestivo ao sexo. E realmente todo mundo que assistia caía do cavalo, porque eles imaginavam que seria um programa falando só de sexo, de putaria, essas coisas, e quando via era um programa totalmente educativo, quer dizer, então... Tara, muito obrigado, viu? Quando quiser é só chamar. Boa noite, Baby Doll! Boa noite, Baby Doll! Boa noite, gente. Mais um Baby Doll começando nessa quarta-feira maravilhosa. Seu blush, eu tô chocada. É maquia, importado, não é? Não uso maquiagem minha, amiga. Oi? Isso é cor natural da pele. Eu trato da minha pele, não tô de maquiagem. Ah, você não usa maquiagem? Não uso blush, odeio. Isso aqui é corado mesmo que eu como beterraba. Se eu como beterraba e nunca fica assim. Porque você não tem beleza. Parceria, sempre lá com a gente. Beijo no coração e até a próxima. Eu mais uma vez agradeço a participação de vocês, que esse encaminhamento, essa comunicação nos ajuda muito. Então eu que agradeço. Muito obrigado. Galerinha do Baby Doll, vocês não sabem aonde a gente está. Nós, do Baby Doll, conseguimos chegar até ela, a poderosa, a única, a autêntica. Ela que é um artista. Ela que é praticamente um ícone, não somente um ícone gay, um ícone de travesti, mas um ícone nacional. Sem mais delongas para você, nessa coisa autêntica de camarim, ela, a única, Rogéria. Oi, TVW Mídia, e aí, linda? Gatíssima. Nessa noite maravilhosa com essa pessoa. Nossa! Beijo da Baby Doll! Brotos em Baby Doll. É hora de dormir, de ir pra cama quente. É hora de ver gente. Com certeza. Um beijo grande aí pra vocês que ficaram conectados com a gente. Um beijo de Nani People. Um beijo, a gente é drag, mas é limpinha. Vamos. Pronto, mais um. Quem conversou com a gente também foi a Luana, lá da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. A produção de vídeos acontece através das oficinas realizadas na escola. Cada oficina tem sua metodologia e sua dinâmica, e assim a produção ocorre de acordo com essa metodologia e essa dinâmica que os mediadores
de cada oficina estabelece. Como os estudantes reagem a essa produção? Bom, não dá para falar para todos os estudantes da escola de Nova Iguaçu, só para os estudantes que fizeram oficina comigo, da parceria com a UF. Bom, os estudantes eles ficam ansiosos pela essa produção. No caso na produção que fizemos da UF, nós fizemos através de dispositivos. Então, cada exercício prático que foi feito, os alunos tinham regras a seguir. E a partir dessas regras, eles produziam seus vídeos. A relação dos alunos com essas regras eram sempre boas. Eles compreendiam e executavam de acordo com o pedido. Bom, essas regras vinham de reflexões teóricas feitas anteriormente, que depois eram colocadas em prática no exercício prático. Bom, além disso, a relação com a produção dos alunos não só na hora do processo. O processo todo, eles têm uma relação com a produção que está seguindo, toda a animação, de estar produzindo alguma coisa, mas também posteriormente com a análise dessa produção, de todo o processo, do que deu certo, do que deu errado, também é estabelecida. Bom, as reflexões que essa produção trouxe refletir mais sobre a questão dos dispositivos, o como eles são uma boa metodologia para que os alunos consigam efetivamente fazer bons vídeos com dispositivos simples, em vez de complexificar e pedir planos, sequências mirabolantes, ao você pedir para criar uma regra com elementos básicos que os alunos têm que seguir, que parece simples, mas à primeira vista, por exemplo, construir um plano com câmera fixa durante 1 minuto, mas que faz com que eles tenham que exercer essa questão da escolha, do que enquadrar, do que eles vão vamos dizer, o que eles vão ter que escolher para filmar faz com que tenham bons resultados, mesmo com dispositivos simples. Bom, além disso, a reflexão do trabalho é importante. Essa reflexão sobre essa produção também ocorre para ver como os alunos lidam com ela durante todo o processo, tanto na hora da produção, de gravar, como depois, na hora de analisar os seus próprios trabalhos. Mas só é possível após uma reflexão constante, teórica e de educação do olhar, que é feita para entender que não é uma construção de uma imagem neutra, que é uma gravação, que a produção é todo um processo de escolhas, de algo que vai ser visto ou não visto, de decisões tomadas, seja do que vou gravar para o som, seja do que eu vou gravar para o vídeo, e como essas coisas vão se sincronizar, o que eu posso fazer ou não. O vídeo que vocês viram lá no começo era da TV Pinel, um projeto que acontece no Hospital Felipe Pinel, em Botafogo. Agora você vai ouvir uma entrevista com um dos participantes do projeto. Não conseguimos falar com o pessoal da TV Pinel por questão de incompatibilidade de agenda, mas conseguimos com a Renata Spitz, que tocou um projeto lá em Muriaé, interior de Minas Gerais. Agora tá gravando. Ah, então tá.
Então, essa ideia de oficinas nasceu porque foi uma saída que a gente encontrou para viabilizar alguns filmes, porque a gente dava o apoio que a gente recebia, a gente dava essa contrapartida social. Só que foi uma coisa que a gente enxergou como algo muito interessante assim, a se realizar, à medida que a gente via que o cinema, o audiovisual, era uma forma de também despertar a noção de que todo mundo pode realizar coisas, se expressar, e assim você ter uma certa cidadania, sabe? De você dar ao outro a capacidade não, mas eu acho que é a consciência de que ele pode se expressar e de que ele tem algo a dizer, sabe? Porque, por exemplo, jovens, as crianças são muito tímidas, elas estão sempre dentro daquele jogo de sala de aula em que você só está recebendo, e nunca questionando nada do que você está ali vendo. Tudo sempre focado no vestibular, naquela lógica cartesiana de que O ponto você... de vista delas é muito reprimido. Isso, e você tem sempre o seu conhecimento da sala de aula voltado para uma função utilitarista das coisas. Você precisa aprender isso para passar no vestibular. Você precisa saber disso porque, sabe, é tudo sempre utilitário e você vê que a arte não precisa ter uso nenhum, assim, de forma prática. A arte está aí para educar não só o que a gente vê em termos de linguagem, mas em sentimento mesmo, de provocar a gente, fazer a gente perceber o que a gente sente. E a partir dessa visão, assim, a gente pensou que o nosso foco dentro da produção de oficina seria o despertar, integrá-los entre si, porque sempre você tem um ponto de jovens de várias escolas, de várias realidades. E isso é um momento de encontro assim, que a gente promove com a gente também, que sempre vem de fora. As oficinas que a gente realizou foram em Friburgo, interior do estado daqui, e em Muriaé, Minas, que também é interior de Minas Gerais. Então, é sempre um ponto da gente, que está vindo de fora com eles, que são espalhados de escolas particulares e públicas, e eles se confrontam nessas realidades e tal. E o que eu acho interessante nessa questão do processo é que, por exemplo, as turmas que a gente pegou, elas não tinham nenhuma noção, sabe, de filmes, daquilo que, por exemplo, uma turma de cinema de calouros, eles já têm repertórios, sabe, de coisas que já assistiram, interesses já meio que delineados, uma certa cinefilia. Lá não. Eles não conheciam Harry Potter. Né? Não conheciam Harry Potter. Isso foi até uma das coisas assim, que a gente pensou, a gente não vai utilizar filmes que sejam, mesmo que assim, canônicos dentro da história do cinema, porque aquilo dali ainda é muito distante da realidade deles e não iria despertar nenhum interesse, sabe? Então a gente pensou primeiramente pegar algo que estivesse presente no mundo deles e mesmo tendo a escolha de Harry Potter, a gente viu que poucos conheciam, sabe? Poucos tinham visto. Vocês pegaram novela e publicidade. Novela, publicidade, assim, primeiro eu vou explicar assim, o porquê. Porque a gente, através de tentar colocar os conceitos da construção do espaço no cinema, da construção do discurso, do olhar, daquela questão retórica que se repete desde o cinema clássico, a gente utilizou esses exemplos e formas de como a publicidade agencia isso, de você ver, por exemplo, atores estrangeiros e atores brasileiros que, de fato, não estão no mesmo local de gravação por conta, sabe, da questão de produção, e você evidencia isso a partir do momento que eles jamais dividem o mesmo quadro, sabe? E a gente foi despertando essas questões para eles questionarem a imagem, por que aquele tipo de enquadramento, o que é a noção do plano, o que você espera da sucessão dos planos, a questão da lógica, do efeito, como isso se repete. Eles realmente, quando chegaram em casa, foram ver a novela, foram ver os programas, eles, realmente, não sei o que, a publicidade tem tantos planos, e você realmente tem uma ação que vai ser mostrada, sabe? Se você bate na porta, você vai ver quem tá ali e tal. E uma questão, assim, que primeiro a gente trabalhou com o objetivo de pescar, assim, a questão processual deles foi uma dinâmica de perguntar, assim, primeiro se conhecer, né, com nome, idade, por que estava ali, e o primeiro filme. O primeiro filme é um conceito que a gente utiliza o filme que te marcou, assim, que você considera seu primeiro filme, sabe, que provocou alguma coisa em você. Qual que é o seu primeiro filme? O primeiro filme foi O Mágico de Oz, porque eu já contei isso pra todo mundo, tá até no gravador, né, antes da tinha assim, porque eu era muito criança e minha mãe alugava filme pra mim. E quando ela alugou aquele filme, era uma coisa assim, preto e branco,
sabe? Minha geração era desenhos coloridos e tal, e a partir do momento que ela entra naquele mundo colorido, sabe? Apesar de tudo ser extremamente artificial e plástico, eu me senti, sabe, ali dentro mesmo. E as canções que eu não entendia, porque eram em inglês, que eram legendadas, eu não sabia ler, e aquilo tudo realmente me envolveu ali e me marcou, sabe? Mas aí, voltando para eles, a gente notou primeiro, a maioria dos filmes que eles colocaram eram filmes que tratavam de histórias de superação. Histórias que contavam que você tem que lutar e insistir, porque vai dar certo. São histórias assim que colocam a beleza da vida a partir do sacrifício, a partir também dos mundos mágicos. Muitos jovens ali falaram, eu gosto desse filme por causa dos efeitos dele, que ele me transporta para outro mundo, porque a minha vida em casa, alguns deles abafaram, a minha vida em casa é horrível, porque o jovem tem muita crise assim, de pertencimento em relação à família, enfim, né? E a gente viu como que os filmes se relacionam na vida deles, como que esses filmes penetram. E é sempre essas questões realmente de superação, de fantasia, de você sair um pouco de si, sabe? Desse mundo real que você vive. E também uma coisa interessante a colocar é que nenhum aluno de escola particular se inscreveu. E era aberto. Era aberto, gratuito, tudo assim, democrático, e nenhum se inscreveu. Assim, eram todos de escola pública, com uma situação assim, que a gente viu de renda assim, bem complicada, sabe? E isso reflete muito no discurso, a gente querendo ou não, porque, por exemplo, a gente trabalhando com o desenvolvimento de atividades, fotos, de exercícios que vão propor vocês vão ter que fazer, por exemplo, um diálogo, só que sobre diversos tipos de enquadramento, para a gente ver o efeito que isso tem a partir daquilo que você escolhe. Se você vai focar só naquele que está falando, ou se você vai abrir e mostrar o seu interlocutor, ou abrir mais ainda e mostrar todo o espaço que eles estão inseridos. O que isso promove? Toda essa dinâmica que a gente utilizou com eles foi realmente para eles poderem questionar a imagem que eles recebem o tempo inteiro, porque é uma geração que está permeada de vídeos e de informações, numa velocidade assim extremamente... Quase que a gente não aprende muito, sabe, o que a gente pega. Um vídeo por dia, eles veem. Muitas coisas, a gente passava muitas coisas para eles, assim, coisas até que a gente vê aqui na sala de aula, por exemplo, no curso de cinema, como espaço fora de tela, que a gente tem, a gente mostra exemplos de que as coisas não precisam estar sempre sendo mostradas, óbvias, a gente pode sugerir. E dentro desses exercícios, a gente viu qual a produção de fala deles. Das meninas, assim, de um grupo, falavam muito de casamento, de chá de panela, essas coisas assim. Eram até interessantes. E outros, por exemplo, já, uma outra visão, falava de traição dentro de casa. Você traiu hoje. Travavam esses diálogos assim, sabe? E dentro dessas atividades, a gente finalizou com a divisão de grupos que iriam formar um filme. Filme de 1 a 2 minutos. Esses grupos teriam a limitação, por exemplo, que a gente estabeleceu, de número de planos, para eles poderem articular a história com a forma. Como que vocês vão contar isso dentro desses 6 planos? Até por uma questão também da gente de tempo e de equipamentos que a gente tinha, né? Então a gente teve que sempre encaixar nesse sentido. Então a gente viu, assim, por exemplo, a primeira turma foi um pouco mais assim, interessada nesse sentido de produzir uma história nova. Tudo bom? Uma história nova do que o segundo grupo, que foi um pouco assim mais, vamos dizer, preguiçoso. Fez, tipo, que eles pensaram na hora, sem se preocupar muito. Mas enfim. Então, a partir também de todos esses exercícios da nossa convivência, da nossa relação, se estabeleceu durante esses 4 dias, porque a gente ficava de 10 da manhã às 4 da tarde, almoçávamos todo mundo juntos lá. Onde que era? É lá no Grande Hotel, que é um espaço cultural de Muriaé. Minas Gerais, interior. E como a gente tinha o apoio lá um apoio financeiro, a gente podia dar um almoço, um lanche, então a gente tinha uma convivência mesmo, diária. Tinha uma relação mesmo. Uma vivência. As meninas, assim, algumas que eram mais assim, como que eu vou dizer, mais inibidas, chegavam, tô adorando ficar aqui, sabe? Falava, conversava, a gente tinha uma relação assim, a outra, tanto uma relação grande que um grupo de meninas, se notando assim, algumas particularidades de uns oficineiros,
questionou um deles se eles eram gays. Porque a gente ficou sabendo que ela também era. E era uma menina de 14 anos. E ela ficou indignada e a gente não percebeu isso pelo jeito que ela se vestia, por exemplo. Então, vocês não estão percebendo? E na minha cabeça, não, porque parecia uma menina roqueira, sabe? Aquelas adolescentes, sabe? Todo adolescente teve uma fase de se vestir diferente para poder ter um pertencimento a um grupo ou, sabe, combater o tipo de grupo que ele não, sabe, que ele rejeita. Então ela se falava ali abertamente, e a outra menina também, não era só uma, era um grupo assim específico que tinha essa questão do gênero bastante forte, e discutir isso com a gente, essa questão de gênero, de sexualidade e tal. E a gente viu, por exemplo, no filme delas, a questão mesmo da certa repressão por parte do olhar masculino, porque é uma história de uma vampira que o garoto na escola puxa ela pelo braço e fala: mas você é tão linda, eu quero te beijar. E ela fala: me solta, eu não quero você, e acaba matando ele com uma mordida. E você vê realmente essa questão do tipo, esse incômodo que essas meninas sentem com esse olhar que, sabe, que reprime, que quer, que deseja, e como isso aparece no vídeo, sabe, de uma forma extremamente, assim, contemporânea, né, porque a questão do vampiro também é um consumo que a gente evidenciou ali, essas coisas de crepúsculo e tal, isso é uma realidade ali que eles consomem. No outro grupo, por exemplo, das outras meninas, a gente verificou um viés mais social, socioeconômico, sabe, porque elas contaram que a história delas era o seguinte, o vídeo. Era uma menina órfã que conseguiu bolsa para estudar na escola particular e as meninas dessa escola particular rejeitavam ela, a presença dela pela condição social dela e incriminaram a garota colocando o celular na bolsa dela para que ela fosse expulsa, por exemplo. E no final das contas, obviamente, assim, a história se resolve e ela não é expulsa. Mas a gente vê esses pontos que são pertinentes à realidade daqueles jovens e que ali, no audiovisual, eles conseguiram construir esse discurso, colocar para fora aquilo que eles veem, sabe? Mesmo um grupo, por exemplo, que colocou um videoclipe, fez um show de vendas, esses mais, assim, que não foram tão marcantes no sentido de a gente perceber a realidade deles. Na verdade, até diz bastante, né? O fato de eles fazerem. Até, assim, dessas formas a gente percebe, assim, o como realmente as pessoas, elas têm que dizer. E como a oficina de audiovisual, seja através dos exercícios que a gente passa, da dinâmica mesmo que a gente propõe, porque, por exemplo, na apresentação a gente faz um jogo de barbantes e que a gente cria quase uma cama de gato. Essa coisa de mostrar mesmo que está todo mundo em relação, que está todo mundo se afetando o tempo inteiro. E despertar para a noção do eu com o outro, com aquele colega que está ao meu lado, que é diferente de mim, que é de uma outra realidade, e com o mundo mesmo que eu habito. Sabe, o espaço da casa, que a gente viu que alguns alunos ali tinham um certo problema, sabe, com o espaço de casa, que os filmes eram uma forma de fuga. Então, a oficina traz essa oportunidade deles, diferentemente da sala de aula, de colocarem essas questões mais subjetivas e usarem o espaço criativo para poder trabalhar com isso, sabe? E, além de tudo, a gente também colocar essa noção mesmo crítica da imagem, que é algo muito, muito distante deles. Parece que é uma coisa muito óbvia, né? Mas a gente vê que é muito, assim, muito distante. Eles não têm esse acesso tão grande à informação quanto a gente vê aqui na cidade grande. Muito obrigado. Nada. Nossa, até sempre. As pessoas me acham meio sem graça, meio antissocial.
Na verdade, eu não me acho assim. Eu me acho meio sem alma, sem coração. Elas procuram me entender, mas pra que me entender? Nem eu mesmo me entendo. Nisso, espere. Foi. Por que você não fala com ninguém da Não sala? tem nada pra falar com ninguém da sala. Mas você é uma menina tão bonita. E o que tem? E que todo mundo tem vontade de te beijar. É mesmo? Fiz meu novo clã ressurgir. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me.
Não, vai. Nasce, chora, come, chora. Nasce, come, chora e clã me chama. E clã me chama. Perpetua o que conhece. Sintetiza o novo com o velho. Qual é a tua? Perpetua o velho com medo do novo. De novo, de novo, de novo. Pensando quando posso voltar pro ovo. Nasce, chora, come, chora. Nasce, come, chora e clã me chama. E clã me chama. Perpetua o que conhece. Sintetiza o novo como o velho. Qual é a tua? Se sai pra rua e olha pra lua, enxerga numa árvore você. Meu sereno toda nua.